Salve, salve, rapaziada! O ASP aqui, sejam muito bem-vindos à sexta aula do método ASP de análise técnica. E nessa aula a gente vai dar continuidade falando sobre indicadores técnicos, perfeito? O ASP, por que a gente já está falando de indicadores se a gente ainda não passou por questões básicas como suportes e resistências, linhas de tendência, Fibonacci e afins? Essa ordem, rapaziada, acontece porque os indicadores eles vão ajudar a gente a confirmar diferentes fundamentos, como, por exemplo, suportes e resistências, linhas de tendência e Fibonacci, né? Então, indicadores vão ajudar a gente a validar essas questões, tranquilo? A gente vai iniciar falando aqui do TRIX. Primeiro a gente vai entender o que é o TRIX, tá? O TRIX, rapaziada, ele é um oscilador autocentrado. Um oscilador autocentrado. O que isso significa? Significa que ele orbita ao redor do zero, né? Ele vai trabalhar abaixo e acima do zero, tendo o zero como uma linha de retorno, uma linha de equilíbrio. Tranquilo? Ele é uma média móvel triplamente ponderada, que passa por um processo de suavização. O que isso significa? Significa que o TRIX ele ignora ruídos e ele se move apenas com movimentos realmente estruturais do preço, movimentos realmente relevantes. Isso ajuda você a distinguir aquilo que é um movimento real e que deve ser analisado daquilo que é simplesmente um ruído de mercado. Perfeito? E por que a gente vai aprender a utilizar o TRIX? Por que a gente deve utilizar o TRIX? Veja, o TRIX, rapaziada, ele apresenta uma métrica objetiva para determinar tendência e correção em diferentes fractais. Vamos dar uma atençãozinha mais especial para essa palavra aqui, ó, objetiva. O que é uma métrica objetiva? Uma métrica objetiva é quando você não depende de interpretação, você não depende de ponto de vista, tá? Se a gente estabelece uma métrica objetiva de que todo sujeito acima de 1,80 m é considerado alto, você não tem uma dúvida do que 1,81 m significa. 1,81 m, por essa métrica objetiva, a gente classifica esse sujeito como alto, automaticamente, né? Aqui o TRIX ele vai dar uma métrica objetiva para a gente determinar o quê? O que é tendência e o que é correção, de modo objetivo. Então, você nunca vai estar em dúvida se algo é uma tendência, se algo é uma correção, se algo é uma reversão. Perfeito? Então, vamos entender aqui o seguinte. Ó. Primeiro, rapaziada, eu vou explicar como o TRIX funciona, como a gente vai utilizar ele. Depois a gente vai para o gráfico. Eu vou ensinar vocês a colocarem o TRIX no gráfico de vocês e a gente vai pegar alguns exemplos no gráfico, tá bom? Então, inicialmente, a gente tem três principais usos para o TRIX, tá? Que é determinar tendência, determinar correção e determinar divergência. Quando você une esses três fatores em diferentes time frames, você tem uma leitura de contexto de mercado muito apurada. Tranquilo? E como vai funcionar? Primeiro eu vou desenhar aqui o TRIX para a gente. Vamos imaginar que isso aqui é o TRIX, tá? A gente tem um TRIX aqui, isso aqui são os limites, e isso aqui é o zero. Isso aqui é o zero do TRIX. Como que vai funcionar a nossa interpretação do TRIX? Quando o mercado está acima do zero e apontando para cima, o TRIX está acima do zero e apontando para cima, você está numa tendência de alta durante a fase impulsiva dessa tendência, ou seja, ele está realmente esticando, ele está andando. Quando o TRIX está acima do zero e apontando para baixo, você está numa tendência de alta, entretanto, em uma correção dessa tendência de alta, tá? E a maior probabilidade ainda é de uma retomada da movimentação original. Perfeito? Quando você está numa movimentação de baixa, o TRIX vai estar abaixo do zero e apontando para baixo. O que isso significa? Você tem uma tendência de baixa
e você está na fase impulsiva dessa tendência, ou seja, o mercado está realmente esticando, o controle do mercado está na mão dos vendedores. Quando o TRIX está abaixo do zero e apontando para cima, você ainda está numa tendência de baixa, entretanto, você está na fase corretiva dessa tendência de baixa. A probabilidade é de que o mercado retome essa tendência de baixa, mas momentaneamente você está numa correção. Perfeito? Agora, vamos entender aqui, ó, a questão dos diferentes time frames. Vamos pensar o seguinte. Quando você está vendo... Eu vou separar isso aqui em dois, tá? Então, separo na metade. Aqui à esquerda, a gente está falando dos 60 minutos. E aqui à direita, a gente está falando dos 5 minutos. Se nos 60 minutos a gente está vendo essa movimentação aqui, ó, pelo TRIX, tá? A gente está vendo essa movimentação aqui pelo TRIX. O que ele está mostrando para a gente é que a gente está numa tendência de alta nos 60 minutos, entretanto, numa fase corretiva dessa tendência de alta. Perfeito? Eventualmente, os 5 minutos vai estar mais ou menos assim, ó. O que os 5 minutos está mostrando para a gente é que ele fez uma correção profunda, teve uma boa puxada de baixa, mas agora a gente voltou para uma tendência de alta. O que isso aqui está mostrando? Que a gente está alinhando os 5 minutos com os 60, porque eventualmente os 5 minutos vai esticar para cima e o 60, por ainda estar acima do zero, eventualmente vai acabar virando também. Então você está unindo o macro com o micro, a sua leitura de macro com a sua leitura de micro. Poxa, Wasp, mas e se os 5 minutos estiver abaixo do zero ainda? Ainda estiver abaixo do zero, ainda não tiver ultrapassado, o que acontece? Quando você tem um cenário como esse, em que os 60 minutos está apontando para cima, só que os 5 minutos ou o 2 minutos, o gráfico micro que você utilizar, tá? Pode ser qualquer um, ainda está abaixo do zero. O que isso aqui demonstra? O mercado ele tende a subir, porque ele tende a seguir o time frame maior. Mas enquanto os 5 minutos não estiver trabalhando acima do zero, ele muito provavelmente ele vai subir de modo enrolado. Ele vai mostrar ali algum formato de lateralidade, um mercado vagaroso, enrolado, até que ele realmente desenvolva acima do zero e consiga começar realmente uma fase de impulso, uma fase em que ele vai esticar essa movimentação aqui. Perfeito? Então aqui a gente já estabelece uma regra. Qual regra é essa? Quando a leitura é ambígua, quando você pode interpretar isso aqui de dois modos diferentes, como era esse o caso, nesse caso em específico, o que você tinha? Você poderia interpretar os 5 minutos como sendo uma tendência de baixa que está corrigindo, correto? Sendo que os 60 minutos está numa tendência de alta. Quando a leitura é ambígua, a gente vai sempre priorizar a leitura do time frame maior. Em day trade, eu costumo utilizar os 60 minutos e os 5 minutos, tá? Mas isso daí fica à sua escolha. Você pode muito bem utilizar o gráfico de 120 minutos e o de 15. Você pode utilizar os 60 minutos e o gráfico de 2. Fica a seu critério, tá? Mas sempre o gráfico de maior time frame vai se sobrepor. Tranquilo? E agora, vamos entender o terceiro ponto, a terceira utilidade que o TRIX tem para a gente, que é determinar divergência. Tá? Nesse caso aqui em específico, eu vou refazer aqui o desenho. Nesse caso aqui em específico, a gente vai ter um TRIX aqui na lateral. Então, o nosso TRIX vai estar um pouquinho menor aqui. A gente vai ter um TRIX aqui na lateral, porque eu também vou desenhar o quê? Eu também vou desenhar o preço.
Então, imagina que a gente tem uma movimentação aqui do preço, tá? E o preço está fazendo o seguinte, mostrando topos e fundos mais altos. Perfeito? Entretanto, ali no Trix, o que a gente vê no Trix é o seguinte, a gente está vendo topo e topo mais baixo, tá? Então, isso aqui é uma divergência. Por quê? Porque você tem topos mais altos no preço e topos mais baixos no Trix. Isso aqui, normalmente, tá, leva a uma reversão de mercado. Ele está antecipando para você uma reversão de mercado. Como que a gente vai lidar com essa situação? A gente vai tentar, por exemplo, sair vendendo? Não. A gente só vai evitar de comprar. E aí, quando ele formalizar essa reversão para a gente, aí sim a gente vai pensar em vender. Tranquilo? Dito isso, rapaziada, coberto a parte teórica aqui, que eu sei que é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais parada, agora a gente vem para o gráfico. Esse aqui é o meu layout de aula, é o layout que eu estou utilizando nesses vídeos, e a gente vai incluir o Trix nesse layout. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito do mouse no fundo do gráfico, venho em inserir indicador, e aqui eu vou procurar o Trix. E encontrei o Trix. Aqui, ó. Eu vou clicar para inserir ele em nova janela e vou dar um OK. Observa que é um Trix de 9 períodos. Esse é o correto, tá bom? Aqui eu vou trocar a cor dele para branco, por uma questão aqui é puramente de logística, né, que eu estou mais acostumado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir junto com esse Trix, dentro da janela do Trix, eu vou incluir uma média móvel, tá? Uma média móvel simples. Essa média móvel ela vai me ajudar na visualização. Então eu vou inserir indicador novamente, vou clicar aqui em tendência média móvel, e na hora de inserir, eu vou inserir dentro aqui do Trix. Cliquei em inserir dentro do Trix e eu vou mudar os períodos dessa média para 4 períodos. E vou dar um OK. Então aqui o que a gente tem? A gente tem um Trix de 9 períodos junto com uma média móvel simples, aritmética de 4 períodos. Posso trocar a cor dessa média aqui, vou deixar ela azulzinha, vai ficar mais fácil de visualizar. E por que eu digo que fica mais fácil de visualizar, rapaziada? Eu estou olhando para a linha branca, tá? Olhando para a linha branca, que é o Trix. Quando a linha branca do Trix aparece abaixo aqui da linha azul, eu sei que ele está objetivamente apontando para baixo. Não existe ponto de vista, não existe opinião, é objetivo, né? Quando a linha branca aparece acima da linha azul, que é a média móvel, eu sei que objetivamente ele está apontando para cima. De novo, não existe ponto de vista, não existe opinião. A função da média móvel, nesse caso, é simplesmente essa: tornar mais fácil que eu consiga visualizar as diferentes movimentações do Trix. Tranquilo? Dito isso, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no funcionamento do Trix, para a gente pegar pelo menos alguns exemplos aqui que a gente vai utilizar, tá bom? Então aqui, ó, a gente está no índice futuro nos 5 minutos. Dessa movimentação aqui, do dia 24 de fevereiro, que é o dia de hoje, tá? A gente inicia o dia com uma forte puxada de alta. Forte puxada de alta, o Trix se encontra acima do zero e apontando para cima. Passou dessa puxada de alta, o que o mercado fez? Ele desenvolve uma correção, isso aqui é uma correção de fato, não é uma pausa, desenvolve uma correção em lateralidade, tá? Vocês vão aprender mais adiante, existem 3 formatos de correção que a gente utiliza dentro do método, que é a correção em lateralidade, a correção em bandeira e a correção aguda, tá? Isso aqui é uma correção em lateralidade. Como que o Trix se comporta durante uma correção? Opa, ele está acima do zero e apontando para baixo. Então, a partir deste momento aqui, ó, exatamente desse momento aqui, eu sei que isso aqui é uma correção, porque o Trix está aparecendo abaixo da média móvel. Eu sei como um fato que isso aqui é uma correção, tá? E ele está acima do zero. O que isso significa? Significa que
essa movimentação em amarelo é um impulso e tudo que aconteceu aqui, ó, é uma correção. O fato do TRIX estar acima desse zero imediatamente me impede de tentar trabalhar vendido aqui. Por quê? Porque eu sei que é uma correção do movimento de alta. E a maior probabilidade é de que o mercado vá retomar essa movimentação de alta em algum momento. Tá? E foi exatamente o que aconteceu. Né? O mercado retomou essa movimentação de alta. Então, assim a gente consegue utilizar o TRIX para ler estrutura de mercado, para ler contexto de mercado. Tá? Se eu venho para os 60 minutos, por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho aqui nos 60 minutos? Aqui eu estou no 60 e eu percebo que a partir deste ponto aqui em específico, a gente está com o TRIX apontando para cima e acima do zero. O que imediatamente isso aqui me mostra? Me mostra que a gente está numa fase de impulso de uma tendência de alta no 60. Só essa leitura, rapaziada, essa leitura simples de ver que a linha está acima do zero, já me coloca numa posição de, entre hoje e amanhã, pelo menos ali, eu vou somente comprar. Eu só vou ficar procurando oportunidades de compra, porque eu não quero entrar contra um impulso dos 60 minutos, né? Até que os 60 minutos começasse a corrigir, que foi aqui, ó, tudo isso aqui do dia 18, dia 19 de fevereiro, você só poderia ficar procurando compras. Apenas compras. Tá? Por quê? Porque você está a favor ali do impulso dos 60 minutos. Né? E aí, quando você tem essa leitura, dia 18 e dia 19, o TRIX está acima do zero e apontando para cima, imagina que você acordou dia 19 para operar aqui o dia 19. Tá? Vamos lá para o dia 19 nos 5 minutos daí. Dia 19 nos 5 minutos. 19 de fevereiro, né? 19 aqui. Você acordou no dia 19 para operar e você viu o TRIX. O que você viu no TRIX, cara? Você viu que o TRIX nos 60 minutos está acima do zero e apontando para cima. Eu só quero saber de compra. Por quê? Porque eu quero ir junto com esse movimento dos 60. Abriu o dia. Aqui, dia 19, a gente abre o dia com o quê? Com uma correção de aspecto lateral. Uma correção em forma de lateralidade. Então, eu tenho um range definido aqui. Tá? A única coisa que eu vou procurar fazer é procurar formas de comprar. E em correções laterais, você pode comprar a favor do impulso do time frame maior, você pode comprar mínimas. Aqui, ó. Tá? Repara que os 5 minutos te dava exatamente a mesma leitura. Ó. Acima do zero, começou a corrigir, ele começou a apontar para baixo, acima do zero. Beleza? Então você uniu dois time frames para montar a sua leitura de contexto de mercado. E aí você decidiu o que tinha que fazer. Poxa, eu quero comprar, porque o mercado é majoritariamente de alta. Depois que você montou esse raciocínio, é somente você determinar como que você vai fazer essa compra, onde que você vai fazer essa compra, onde fica stop e onde fica alvo. Tá? Mas a parte realmente relevante da operação, que é determinar o que fazer, você já fez, e fez por meio do TRIX. Tranquilo? Agora, rapaziada, vamos tentar encontrar aqui, ó, um formato, tá, de divergência. Tentar encontrar aqui um formatinho de divergência. Que fique legal para a gente utilizar de exemplo, né? Aqui. Aqui, rapaziada, ó, dia 4 de fevereiro, você tem uma sequência de fundos cada vez mais baixos aqui no preço. Então, você tem uma sequência de fundos cada vez mais baixos no preço. Entretanto, o que acontece aqui no TRIX?
no Trix você tem uma sequência de topos mais altos, tá? Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Você vai tentar comprar em algum ponto aqui para adivinhar o fundo? Adivinhar onde que vai ser esse fundo? Não. Mas essa leitura vai te impedir de vender, né? De tentar vender sabendo que o mercado está prestes a virar. E quando o mercado efetivamente virar, e ele vai virar mais ou menos por aqui, assim, ó, na hora que o mercado efetivamente virar, essa leitura vai dar solidez para você realmente acreditar nessa reversão. Realmente essa reversão faz sentido que ela se concretize e que esse movimento tenha continuidade de alta, ao menos por algum tempo. Tá? E aí você vai ter a possibilidade de, por exemplo, aqui no dia 5 de fevereiro, abrir o dia comprando. Né? Abrir o dia comprando aqui, ó. Porque você acreditou nesse movimento de reversão que aconteceu no final do dia 4. Tá? Então o Trix, rapaziada, ele é um indicador que ele vai dar para gente, de novo, tendência, vai mostrar para gente qual que é a tendência, vai mostrar para gente o que é uma reversão, e ele também vai ter outros usos que vocês vão aprender nas próximas aulas. Por exemplo, por meio do Trix, a gente vai conseguir diferenciar aquilo que é uma correção de pausa, apenas uma breve correção ali, daquilo que é uma correção profunda, tá? O Trix também vai ajudar a gente a validar o que é uma resistência ou um suporte válidos, beleza? Então o Trix ainda vai ter novos usos que a gente vai abordar mais adiante. Tranquilo? Valeu, rapaziada, é nóis e até a próxima aula.